Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, vamos ler o verso de número 1. Segundo Reis, capítulo 5 e o verso de número 1. 5 é o capítulo 1, a partir do verso 1. Segundo livro dos Reis, Velho Testamento. Verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, um homem de muito valor, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele um herói de guerra, porém leproso. Marque isso, herói de guerra, porém leproso. Marque aí. Diga, herói de guerra, porém leproso. Viu? Se tiver alguém perto de você, esse é o tema que eu vou ministrar hoje, viu, Felipe? Toque alguém e diga assim, ó: Deus sabe tratar com o homem. Quando Deus quer tratar com a pessoa, Ele sabe. Então Deus sabe tratar com o homem. Ele sabe. Então nós vamos ver nessa história aqui como Deus tratou com o Naamã, não é? Você sabe que Naamã era um homem famoso, estava aí, herói de guerra, porém leproso. Diga assim, porém leproso. Pode ver que falou um monte de coisa boa dele. Olha lá, ó. Era um grande homem, um homem de conceito, um homem de valor, um homem que conquistou vitórias, herói de guerra. Aí tem uma vírgula, porém leproso. E na vida tem muito disso, né? Vai, aí uma vírgula e um problema. A questão é que às vezes nós estamos só focando ali na vírgula, né? Só no que vem depois da vírgula. Então, Naamã era um cara campeão de guerra, na cidade celebrado. Era aquele cara quando saía na rua, o povo, nossa, olha ali o Naamã, nosso campeão, nosso guerreiro. Mas aí depois que ele passava, alguém cutucava e falava assim, sabia que ele é leproso? É mais ou menos assim. O Naamã chegava talvez lá no mercadinho da esquina, o pessoal, ô Naamã, valeu aí pela vitória, você ganhou a guerra, valeu, obrigado Naamã. Aí quando saía, sabia que ele é leproso? Porque a lepra era o problema visível. Diga, problema visível. É o que o povo falava, né? Leproso, doente. Mas tinha o outro problema, que esse aí não dava para ver muito. Tinha um outro problema que ele não estava muito visível. E nós vamos descobrir daqui a pouco qual era esse outro problema que Naamã tinha. Porque às vezes nós estamos focados naquelas coisas externas. Sabe aqueles problemas que todo mundo vê? Sabe aqueles problemas que tá na cara? Ou que a família sabe, todo mundo sabe? Ou talvez você veio aqui pensando que tinha um problema. Meu problema é financeiro, bispo. Eu estou precisando de dinheiro, precisando de trabalho. Ou então outro vem assim, meu problema está lá no relacionamento, é aquele homem, é aquela mulher. Outro fala assim, meu problema é documento, é aquela alma abençoada que não me responde. Então, às vezes, as pessoas estão focadas nos problemas do lado de fora, não é? Mas eu quero mostrar para você que existem uns problemas, que eles estão às vezes no interior. E esses problemas também são perigosos. Vamos aprender com Naamã? Qual era o problema que ele tinha dentro dele e que esse problema interior era tão ruim quanto a lepra que ele tinha? Verso de número 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina. E essa menina ficou ao serviço da mulher de Naamã. E essa menina falou assim para sua senhora, olha, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que tem lá na minha terra, lá em Samaria. Ele restauraria ele dessa lepra. Então, Naamã ficou sabendo da história, né? Olha aí, foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei respondeu,
vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata. 10 talentos de prata, era muita prata. 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, e ela dizia assim, logo que chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Quando um rei mandava uma carta para outro rei, gente, era um negócio sério. Então, por exemplo, se um rei mandasse uma carta para o outro rei não poderia ignorar a carta. Não poderia, tem nada a ver com isso, ele vai resolver o problema dele para lá. Não, se um rei ignorasse a carta de outro rei, podia sair até uma guerra. Era algo muito sério, um documento, uma carta enviada de um rei para o outro. Então, quando o rei da Síria manda a carta para o rei de Israel, não é só uma cartinha, fala, estou mandando aí o Naamã, que é leproso, e eu preciso que você resolva o problema dele. Se o rei de Israel ignorasse aquilo, tinha motivo até para explodir uma guerra. Por isso, olha o que vai acontecer no verso número 7. Tendo lido a carta, o rei de Israel rasgou as suas vestes e disse assim, por acaso eu sou Deus com poder de tirar a vida ou dar? Para que envies a mim um homem para eu curá-lo de lepra? Olha o que ele vai dizer. Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ele está dizendo, ele quer arrumar um pretexto, um motivo para arrumar uma briga, para a gente se separar, para ter uma treta, para ter uma guerra. Ele está arrumando um motivo para ter briga. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está arrumando um motivo para ter uma briga comigo. E de repente correu o boato na cidade. O rei da Síria mandou um homem leproso para o nosso rei curar ele. E o rei ficou tão desesperado que ele rasgou a roupa e começou a gritar dentro do palácio. Começou a conversa na cidade. Gente, está um caos. Gente, aquilo está um caos. Gente, o rei está desesperado. Ele está com medo que vai explodir uma guerra. Aí vem o verso número 8. Ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que você rasgou as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que é um profeta em Israel. Aí o rei chamou Naamã e falou assim, Naamã, tua intenção é boa, você só bateu na porta errada. Tua intenção é legal, você veio na terra certa, você só bateu na porta errada. Em vez de você vir no palácio, eu vou te dar uma morada, eu vou te dar um endereço. Você vai sair aqui do palácio, você vai virar à direita, você vai descer essa rua. Lá embaixo você vai passar a primeira, segunda, terceira quadra. Estou fazendo ilustração aqui para você se alegrar um pouquinho, tá? Você vai virar à esquerda. Lá no fim da rua tem um campinho de futebol. De frente está a casa do profeta. Você vai bater lá que ele está à tua espera. Naamã sai, pega os seus carros, seus cavalos, seus cavaleiros, pega todo mundo e vai na direção que o rei havia dito. Verso 9. Veio Naamã com seus cavalos, seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Agora você imagina, gente, se você já morou em cidade pequena, ou se você já morou em bairro, você sabe o que eu vou dizer agora. Por exemplo, quem morou em bairro, quem morou em cidade pequena, sabe que quando chegava um carro diferente no bairro, quando chegava uma visita diferente na cidade pequena, no bairro, que entrava aquele carro diferente na rua do bairro, meu irmão, até os cachorrinhos saíam para ver que carro era aquele, que visita diferente era aquela, não é? Eu morei num bairro de uma cidade pequenina, e eu tinha parentes, os meus tios moravam todos fora do Paraná, uns moravam no Mato Grosso, outros moravam no Mato Grosso do Sul, outros moravam em Rondônia. Eu lembro quando meu tio de Rondônia veio, gente, nosso Deus, até os vizinhos saíram de casa, aquele movimento na rua para ver os parentes, olha, o pessoal que veio de longe, o pessoal que veio de fora. Agora você imagina, de repente começa a chegar carruagens, cavalos, soldados, homens trajados, homens vestidos, começa a chegar aquele pequeno batalhão e o general Naamã, com roupas de um general, com as vestes de um general, naquele cavalo bonito, naquele cavalo grande, e vai na ruazinha do profeta Eliseu. Provavelmente já tinha vizinhos se cutucando e falando, olha só, pai, gente importante está chegando aí, hein? Olha o tamanho da caravana.
Outro se cutucou de Narte, falou assim: olha só, o profeta aí está recebendo hoje gente grande aí na casa dele, hein? Começa aquele movimento na rua, porque chegou uma pessoa famosa. Começa o movimento na rua, porque chegou o campeão de guerra. Quando está o movimento na rua, olha lá o verso de número 10. Verso de número 10. Eliseu, lá dentro da casa dele, cutuca um rapazinho, um mensageiro, e fala assim: ó, vai lá fora, procura o senhor Naamã, procura lá o chefão, e fala assim para ele. Continua descendo a rua, lá no fim da rua tem um rio chamado Jordão. Fala para ele descer lá, dar 7 mergulhos naquele rio, que a carne dele vai ficar restaurada e o corpo dele vai ficar limpo. Vai lá um mensageiro, o rapazinho chega lá: quem é o Naamã aqui? Aí ele: sou eu aqui, o general. Olha, o profeta pediu para te dizer. Que? Ele pediu para te avisar que é para você descer lá no Jordão, entrar na água, dar 7 mergulhos, que depois de 7 mergulhos a tua carne vai ser limpa e o teu corpo vai ser restaurado. A gente dá glória a Deus. Mas olha o verso de número 11, que agora vai revelar o problema do Naamã. Naamã se indignou. Ele ficou indignado, gente. Ele ficou indignado. Ele disse assim: pensava eu, olha aí, ó, pensava eu que ele sairia e iria ter comigo. Então Naamã, ele foi no caminho montando uma história. Eu vou chegar na casa do profeta, o profeta vai ver que eu sou o Naamã, vai ver quem eu sou. Quando eu chegar lá, meu irmão, ele vai abrir a porta da casa dele, já vai vir ao meu encontro. Olá, grande Naamã! Que prazer, já estava à sua espera há tanto tempo. Foi boa a sua viagem? Ah, que pena, você está sofrendo, né? Não tem problema, vem, Naamã, tomar um chazinho aqui comigo. Naamã criou uma história. E ele falou assim, ó: eu pensei que ele ia sair, vinha ter comigo, ia se colocar de pé, ó, pôr-se em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre a lepra, e quando ele passasse a mão na lepra, ia restaurar o leproso. Aqui está o primeiro problema do Naamã. Diga aí, qual é, bispo? Naamã era orgulhoso. Escreve aí, Naamã era muito orgulhoso, gente. E eu vou mostrar para você que o maior problema dele estava no orgulho. E aí talvez você está pensando que o teu problema é dinheiro, o teu problema é orgulho. Você está pensando que o teu problema é o teu marido e a tua esposa, o teu problema é orgulho. Você está pensando que o teu problema é Portugal. Não é Portugal, o problema é o orgulho. Talvez você está aqui pensando assim: Senhor, me dá a oportunidade de casar de novo. E o negócio não é casar de novo, o problema é o orgulho. Então toque em alguém e pergunta para ele assim: e aí, você é orgulhoso? Aí todo mundo vai dizer: misericórdia, eu sou a pessoa mais humilde dessa igreja. Gente, ó, olha aqui. Naamã era tão orgulhoso que ele não aceitou o profeta não falar com ele. Ele se sentia tão grande que ele pensou assim: como que ele manda um mensageiro falar comigo? Olha o nível, o tamanho do orgulho desse homem, gente. Ele se sentia tão grande, tão grandão, tão Naamã, que ele pensou assim: é inadmissível eu fazer essa viagem, eu vim aqui na porta da casa dele, e ele enviar um mensageiro para falar comigo, e ainda mandar eu descer tomar banho no Rio Jordão. Então, Naamã agora, ele vai ter que tomar uma decisão importante. Diga aí, qual? Escutar a Deus ou escutar o orgulho? Vê se todo dia a gente não tem que tomar essa decisão. Ouvir a Deus ou ouvir o orgulho. Vê se todo dia nós não temos que tomar essa decisão de Naamã. Escutar a voz de Deus ou escutar o orgulho dizendo lá dentro de nós: eu imaginava, eu pensava, eu esperava. E quando eu leio esse texto eu fico pensando, e quem diz para Naamã,
que as coisas têm que acontecer do jeito que ele pensa, do jeito que ele imagina e do jeito que ele espera. Então escreve aí: nem tudo vai acontecer do jeito que eu penso, do jeito que eu imagino e do jeito que eu espero. Nem tudo vai acontecer do jeito que nós pensamos, esperamos, imaginamos e planejamos. O problema do Naamã é que ele fez um plano na cabeça dele e já está dando tudo oposto, tudo ao contrário. Está acontecendo o oposto do que ele imaginou. E aí ele ficou revoltado, ele ficou bravo, porque a vida inteira de Naamã, ele teve gente que cumpriu as ordens dele, que fazia tudo que ele pedia. Se Naamã pedia: quero água gelada, água gelada. Quero água morna, água morna. Quero água natural, água natural. E agora Naamã está descobrindo que o mundo não vai suprir todas as nossas necessidades. Então toque em alguém e fala assim: ó, o mundo não vai suprir todas as nossas necessidades. Aí você vira para tua esposa e fala assim: mas minha mãe fazia assim. Foi tua mãe, não é? Não é? A mamãe fazia. Você não casou com a mamãe? Não é? Isso é sério. Então agora Naamã, ele tem que ouvir. Ou ouve a Deus ou ouve orgulho. Olha aqui, olha o verso 12. Olha o que ele vai justificar. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele está dizendo assim: a água de onde eu venho é melhor do que a água dessa terra. Olha como ele era orgulhoso. Ele saiu doente daquela terra, leproso daquela terra, está na terra da cura e está dizendo assim: a água de onde eu venho é melhor que a água dessa terra. Eu não ia falar sobre isso agora, mas isso veio do Espírito. Para de falar mal da terra que Deus te trouxe. Balança alguém e fala: para de falar mal dessa terra, criatura. Se tudo é tão bom de onde você veio, o que você está fazendo aqui? É que eu tirei um dente ontem e eu estou bravo. Naamã está agora lá assim: olha aqui, o Abana, o Farfar, os rios, esses rios é melhor, gente. Ele está dizendo assim: o meu é melhor. Lá na minha terra é melhor, o meu é melhor, minha água é melhor. Acho que eu vou me lavar nesse rio velho aí, ó. Gente, eu vou te falar, eu tive a graça de Jesus de ir algumas vezes em Israel, levar caravana, convidado. E sabe qual foi a minha maior decepção quando eu cheguei lá em Israel? Diga aí, qual, bispo? O dia que eu conheci o Rio Jordão. Né, pastor? Pensa num rio velho sujo. Uns bichos esquisitos, sei lá, que é um negócio, isso aqui é um castor, uma lontra, uns bichos velhos nadando lá. Uns negócios muito esquisitos. Um rio com água suja, escura, barrenta. No lugar que eu fui, num dos muitos lugares, mas num dos lugares que eu fui, eu acho que ele é isso aqui, ó, a largura dessa igreja. E eu fiquei olhando, quando eu cheguei lá, eu olhei, eu pensei assim: hoje eu entendo porque que o Naamã ficou atribulado. Aí quando chegou lá, tinha um pessoal que queria batizar no Rio Jordão. Aí eu olhei e falei: eu não vou entrar e batizar ninguém não. Aí alguém falou: mas você é o líder da caravana. Eu falei: é verdade. Não posso nem tossir na hora. Né? Tive que entrar lá no Jordão, gente. Depois você põe no Google aí, ó, Rio Jordão, depois do culto. Depois você vai ver o Rio Jordão. E aí o Naamã tribulou. Diga aí, por que, bispo? Porque ele era orgulhoso. E agora entenda que tudo isso aqui está acontecendo não para curar a lepra, mas para quebrar o orgulho dentro dele. Tem coisa que nós passamos na vida para matar o miserável do orgulho, para quebrar ele. Talvez você está aqui bravo porque você tem que mergulhar no Jordão e não quer.
Talvez você está aqui bravo, brava, porque esperava que o Eliseu fosse atender os seus desejos e vontades. Talvez você está aqui bravo, brava, pensando que lá era melhor. E aí Jesus está falando assim: meu filho, a questão não é se é maior, se é menor, se é pior, se é melhor. Eu quero ensinar para você a lição da obediência. Escreve aí, lição da obediência. E Naamã está bravo. Onde já se viu, não sei o quê. E guarda isso no seu coração. Porque tem gente que você só se cerca daqueles que, tudo que você fala, amém, amém. Você está no caminho errado, a pessoa, amém. Você está tomando decisão errada, a pessoa, isso, ai que maravilha, glória a Deus, continua aí. Você já imaginou se Naamã tivesse ali uns soldados meio assim, desse jeito? Naamã estava perdendo a bênção e eles, é isso aí, Naamã, não mergulha no Jordão não, vamos voltar para a nossa terra, mergulha lá no Farfar, mergulha lá no Abana. Mas na hora que ele está indignado, ele se foi com indignação, ele está indignado, Verso de número 13. Se chegaram a ele os seus oficiais e disseram assim, olha o respeito, olha a reverência que eles vão falar com Naamã. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso você não faria? Naamã parou e falou, rapaz, é verdade, se ele tivesse dito aqui para eu subir esse morro aqui de joelho, eu já estava lá, de joelho. Se ele tivesse dito que era para eu cavar um buraco aqui, com as mãos de 5 metros de profundidade, eu cavava. Se fosse uma coisa difícil, eu fazia. Aí ele está falando assim, quanto mais, ele só te disse assim, vai lá se lavar, vai lá tomar um banho que você vai ficar limpo. Ele está dizendo assim, meu pai, o segredo está na obediência. O problema de muitos, querem receber as coisas de Deus, mas não querem entrar pelo caminho da obediência. E obediência, meu irmão, começa nas coisas simples, nas coisas pequenas. Toque alguém e diga assim, obediência começa nas coisas simples, nas coisas pequenas. Então Naamã agora está ouvindo o conselho de um dos seus servos. Aí o pessoal está falando assim, meu pai, meu general querido, é tão simples, vai lá só tomar um banhozinho, vai lá um mergulhozinho. Sabe que tem coisa na nossa vida que fica parada por causa de uma decisão de rebeldia que foi tomada, por causa de uma decisão de teimosia, por causa de dureza de coração, e aí as coisas vão ficando paradas. Só que por outro lado, quando o homem, a mulher começa a se alinhar com Deus, quando uma família começa a se alinhar com Jesus, e começa, ainda que seja nas coisas pequenas, colocando as coisas em ordem, aleluia, para você dar o melhor glória dessa noite, grandes coisas começam a acontecer. O segredo não era a água, o segredo não era o rio. Diga comigo, o segredo não era a água, não era rio, era obediência. Naamã ficou pensando naquilo. Aquela palavra ficou martelando na cabeça dele. E é verdade. E eu oro no nome de Jesus, que você vai dormir hoje e que a minha voz fique martelando na tua cabeça lá hoje. Aí ele está pensando, é verdade. Ai. Eu já fiz essa viagem tão grande. Já andei todas essas distâncias no lombo de um cavalo. Já estou todo leproso aqui, já estou, perdendo os pedaços aí pelo caminho.
Olha que vida miserável que eu estou vivendo. E eu aqui todo atribulado, porque o cara não veio me cumprimentar. Agora porque eu queria descer lá no outro rio, e ele apontou para eu descer aqui. Poxa vida, né? Custa nada cumprir as pequenas instruções da vida. Então aqui eu vou descobrindo outra coisa. O sucesso da vida está em se orientar com essas pequenas instruções. Talvez você veio para cá e pensou que eu ia dar para você uma receita de 21 dias. Você pensou que ia vir aqui, eu te dar uma receita de 40 dias. 90 dias para o seu milagre. Talvez você pensou assim, o bispo vai me dar receita, 40 dias para ser curado. Não sou contra, eu estou te mostrando como é fácil a gente se apegar às coisas que parecem ser grandes. E aí o Naamã está ensinando que tem coisa que destrava na nossa vida com pequenas ações, pequenas decisões e pequenas atitudes. Então agora Naamã vai quebrar o orgulho dele. Diga, como, bispo? Verso 14. Olha lá o 14. Então Naamã, essa palavra aqui, ó. 1, 2, 3. Só quem sabe ler português, ó. 1, 2, 3. Toque em alguém e fala assim, às vezes tem que descer na vida. Eu imagino Naamã desce do cavalo. Aqui o desceu é no contexto geral, mas olha, ele desce do animal, vai tirar a roupa dele, vai se despindo, vai tirando a armadura, vai tirando tudo. Agora ele vai descer para o rio, vai entrar no rio, e quando ele entra no rio, está todo mundo do lado de fora assistindo. O pessoal que deu apoio, o pessoal que falou, vai Naamã, vai dar certo, Naamã. O pessoal está lá assistindo. Eu imagino Naamã olhando para o pessoal assim, acabei de entrar no rio, aí eu, pois mesmo que é vocês, eu olho para vocês, e esperando uma afirmação, um apoio. Aí imagina alguém no meio, vai, faz um positivo aí para mim, faz. Eu olho para vocês, boa, posso gente, posso? Pode. Será que ele tapou o nariz? Vamos imaginar que Naamã tapa o nariz, e ele falou, vou dar o primeiro mergulho. Bum. Subiu, irmão. Não aconteceu nada. Não aconteceu. Aí imagina Naamã olhando e fala assim, misericórdia, rapaz. Já desci aqui, ó. Não aconteceu nada. Olha que coisa. Pelo amor de Deus. Aí alguém fala assim, mas é 7. Fala aí. Ah, é verdade. Vamos pro segundo. Bluf. Rapaz, não está acontecendo nada. Isso não está acontecendo. Eu estou aí passando vergonha aqui. Tirei minha roupa na frente de todo mundo. Aí grita aí, é 7. Obrigado, gente. Obrigado. Você sabe que na vida é muito bom ter alguém que vai te apoiar quando você estiver andando na direção de Deus. Porque às vezes quando você começa a buscar Deus, no primeiro não dá, no segundo não dá, no terceiro não dá, no quarto não dá. E a gente fica cansado e quer desanimar, fica cansado e quer voltar para trás, fica às vezes revoltado e quer jogar tudo para cima, mas aí chega alguém do nosso lado e diz, tá bom, estou no 6, não aconteceu nada. Talvez tem gente aí que está do teu lado que está no 5, não aconteceu nada, no 6 não aconteceu nada. Tem gente que veio para o culto hoje, já tentou 4 vezes, já tentou 5 vezes, já tentou 6 vezes, já perdeu a conta de quantas vezes você teve reunião, conversa, DR, já perdeu a conta de quantas vezes você tentou de um lado, de outro, mas eu venho falar algo da parte de Deus para você. Desiste não, Naamã. Pega na mão de alguém e fala assim, desiste não, Naamã. E ele desceu a 7ª vez. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ele ficou limpo. Porque na hora que ele entra naquela água, não é a lepra que ele está deixando, é o orgulho que está indo embora da vida dele.
quando o orgulho sai por um lado, a lepra sai pelo outro. E quando o orgulho vai correndo o rio abaixo, a lepra escorre e desaparece da vida dele. Eu tenho uma palavra de Jesus para você: vou eu te limpar por fora e vou eu te restaurar por dentro. Aleluia, oh glória. Vou eu resolver os seus problemas externos e vou também tratar dos problemas internos. Tem problema do lado de fora que é resultado do orgulho do coração. Mas hoje você está decidindo: eu vou descer do salto. Vou descer da pose. E eu vou mergulhar na direção de Jesus para a minha vida. Eu vou mergulhar e se entregar. Vou mergulhar sem medo, vou me entregar sem medo. Eu vou lá para o fundo, porque eu sei, aleluia, que quando eu sair dessa situação, quando eu sair dessa causa, desse acontecimento, sairei uma nova pessoa. O texto diz que Naamã saiu como uma criança. Marque isso, criança. Porque ele saiu como um novo homem. E eu libero essa palavra hoje. Volte para casa um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. As águas, não do Jordão, não do Tejo, as águas não de uma torneira, mas as águas do rio de Deus estão jorrando na nossa direção. E elas levam a lepra, o orgulho, a maldição, a destruição. E à medida que esse mal escorre ladeira abaixo, uma nova pessoa renasce. Eu vejo aqui um grupo de novos homens e novas mulheres que voltam dessa reunião para a sua casa, decididos a viver uma transformação de Deus. Verso 15. Olha como é um homem transformado. Olha, lembra que o Naamã chegou todo arrogante? Eu pensava que ele ia sair aí para me atender. Lembra que ele chegou lá? Tu mandar eu tomar banho nesse rio sujo aí? Ah, na minha terra é melhor, as águas lá são melhores. Agora ele volta. Ó. Voltou ele ao homem de Deus com toda a comitiva. Parou de novo os carros lá na porta, os vizinhos todos olhando de novo. E aí ele diz assim: veio e se colocou diante dele e disse: olha, eu agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Você viu que agora aquele homem orgulhoso, ele já chega se dobrando e reconhecendo que acima dele existe um único Deus. Ele chegou, meu irmão, no alto do cavalo dele, se sentindo dono do mundo, bravo porque o profeta não veio falar pessoalmente com ele. Agora ele chega numa condição mais quebrantada, humilde, dizendo assim: olha, eu entendo que não há Deus acima do nosso Deus. E ele fala assim: ó, eu até quero te dar um presente, quero te dar uma prenda. O coração dele abriu, ele queria abençoar o profeta. Ao 16, Eliseu falou: tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou, não vou aceitar o teu presente. E Naamã insistiu e ele recusou. Agora olha isso aqui. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos. Marca isso, carga de terra. Por quê, gente? Por quê?
Ele está agora olhando para o futuro dele. Ele está falando assim: eu vim nessa terra, fui abençoado nessa terra, fui curado nessa terra, fui restaurado nessa terra. Eu quero levar 2 cargas de terra lá para minha terra. E ele diz assim: nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Ele está falando assim: eu nunca mais vou adorar outro Deus. O orgulho foi levado de mim, eu não vou mais adorar nenhum Deus, nenhuma divindade, eu vou adorar mais nada, vou adorar somente o Senhor. E eu quero levar aqui 2 cargas de terra, dessa terra, para eu construir o meu altar a Deus lá na minha casa, na minha terra. Toque em alguém e diga assim: viu a transformação desse homem? E eu oro hoje no nome de Jesus, que você volte para a tua casa com esse sentimento de mudança, de transformação. Eu oro para que você volte para a sua casa com esse sentimento de mudança, transformação, e que você pegue tudo que está te atrapalhando dentro daquele quarto e deite fora hoje no nome de Jesus. Tudo que está atrapalhando você na tua vida e deite fora no nome de Jesus. E que lá naquele local você venha levantar um altar de adoração ao Senhor. Nós vamos fazer agora como Naamã. Não tem um Jordão para mergulhar, mas eu vou te ungir e nós vamos orar nesse momento, para que o orgulho venha a ser quebrado e toda a lepra venha